sou Maria Cecília Fantinato, sou coordenadora do grupo de etnomatemática da UF e vou contar um pouco para vocês a história do grupo. Quando que ele começou, né? Ele começou em 2004, a partir de um grupo de professores do Programa de Educação de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro, o PEJA, que me procuraram após a realização de um curso, mostrando interesse pela etnomatemática e em continuar junto comigo. Então nós decidimos criar esse grupo. Eu já tinha essa motivação vinda da minha experiência na FEUSP, por ter sido doutoranda lá da Maria do Carmo Domit. Então começamos inicialmente um grupo bem pequeno, 4 pessoas, aos sábados, quinzenalmente, mas foi o ponto de partida. Aos poucos o grupo foi crescendo, logo passamos para sexta-feira e as pessoas se organizavam para passar a vir. Quem era professor da rede tentava negociar nas suas escolas para poder se liberar às sextas de manhã para participar das reuniões do grupo. Sempre foi um grupo colaborativo. A gente sempre decidiu coletivamente o que fazer, o que estudar, quem convidar, os convidados que a gente teria para trazer para o debate, né? As leituras, as apresentações de projeto. E inicialmente havia muitos professores da rede básica. Eu não estava vinculada ao programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da UF, mas à medida que eu fui orientando, este grupo passou a ser mais representado por mestrandos, doutorandos, ou até ex-mestrandos, ex-doutorandos que permaneceram no grupo pelo seu interesse. Também temos colegas, professores da UF, de outros campi, temos de Santo Antônio de Pádua, temos de Angra, por exemplo, e eventualmente até professores de outras instituições. Nós nos reunimos atualmente, semanalmente, de 9 a meio-dia, numa sala do programa de pós-graduação em educação, no campus Graduatá, em Niterói. É isso. Então, vamos falar um pouco da história do GETUF. Aqui nessa primeira foto vemos uma imagem do grupo bem no seu início, em 2005, mostrando como ele era pequeno ainda, né? Tínhamos poucos integrantes numa pequena sala lá da FEUF, em Niterói. A segunda foto, ela é de 2008, está celebrando o encerramento do 3º Congresso Brasileiro de Etnomatemática, o CBEM3, do qual eu fui coordenadora geral e do qual participaram os integrantes do GETUF na organização geral. Então foi uma experiência muito formadora e todo mundo, enfim, ficou muito feliz. Essa foto ela celebra esse momento, né, de crescimento, de aprendizado que um grupo de pesquisa pode ter, né, um grupo de etnomatemática. A terceira foto, ela é de 2010 e temos a participação do grupo num evento local, que foi a Semana de Matemática da UF, apresentando um mini curso que envolvia as relações entre a pesquisa em etnomatemática e a prática docente. Então é interessante porque a gente começava a refletir até que ponto era possível e os desafios envolvidos de se realizar pesquisa em etnomatemática na sala de aula. Então nós trazemos exemplos de pesquisa, em sua maioria exemplos de EJA, que é a linha de pesquisa principal de muitos integrantes do grupo, né? Mas para poder fazer as pessoas pensarem em que medida é possível dialogar com os saberes, né, tanto de educandos quanto de docentes no contexto da sala de aula, na perspectiva da etnomatemática. Fizemos esse mini curso depois em versões em outros contextos também, em outros eventos. Demos continuidade a essa forma de trabalhar. A terceira foto, ela é uma foto
foto que representa o Etnomate, né? O Encontro de Etnomatemática do Rio de Janeiro, um momento muito importante, quando o GETUF comemorou 10 anos de existência. E foi um evento que nós imaginávamos que fosse ser local, só que ele tomou dimensões maiores. Tivemos representantes de todo o Brasil, inclusive até de alguns estrangeiros. E foi um evento, inclusive, representando várias linhas de pesquisa. Esse evento foi muito importante, até tivemos vontade até de organizar nosso livro, que é o livro que eu vou apresentar depois em seguida, o Etnomatemática, Concepções, Dinâmicas e Desafios, junto com o Adriano Vargas, meu vice-coordenador. A foto seguinte, ela mostra alguns integrantes do GETUF participando do 5º Congresso de Etnomatemática em Goiânia, o CBEM 5. Eu acho que ela é importante para mostrar como que esses eventos, sobretudo os nacionais, que integram a comunidade de pesquisadores de etnomatemática, eles têm seu lugar, né? Como eles permitem a visibilidade da pesquisa, né? E os debates em torno das pesquisas e das práticas em etnomatemática. Então, eu acho que termos vários integrantes neste evento foi uma coisa importante. E por fim, temos a última foto aqui nesse vídeo, né, que é uma foto tirada no final do ano passado, ao encerrarmos as nossas reuniões regulares, às sextas-feiras, né? Era uma foto que mostra muita alegria do grupo ao encerrar um ano, ao estabelecer metas para o ano seguinte, e mostra a integração entre o grupo, a diversidade de pessoas. Nós temos estudantes de graduação, temos mestrandos, doutorandos, colegas. Podemos ver o professor Márcio Doni Campos aqui à direita na foto, né? Pessoas de formações diferentes também, temos matemáticos e também pedagogos, entre outros. Então, e eu estava muito feliz nesse dia também, porque eu estava comemorando a minha promoção a titular da Faculdade de Educação da UF. Então é isso, eu sou muito feliz de coordenar esse grupo, junto com meu amigo Adriano, e que vai falar agora um pouco de algumas pesquisas desenvolvidas pelo GETUF nesses últimos anos. Olá, sou Adriano Vargas, eu trabalho na Universidade Federal Fluminense, eu também faço parte do GETUF e eu estou aqui para falar com vocês sobre algumas das pesquisas recentes desenvolvidas por membros do nosso grupo. Andrea Tis concluiu seu doutorado em 2019 com a pesquisa intitulada Aprendi no YouTube, investigações sobre estudar matemática com videoaulas. Cláudia de Jesus Meira teve seu mestrado concluído em 2015 com a pesquisa Os Saberes das Celas, um estudo etnomatemático com jovens e adultos em contexto de privação de liberdade. E está com doutorado em andamento com a pesquisa As Concepções de Cultura nas Teses em Etnomatemática, de 2008 a 2018. Cláudio Fernandes da Costa teve seu pós-doutorado concluído em 2016 com a pesquisa O Trabalho como Princípio Educativo e o Programa Etnomatemática. Eliane Lopes Werneck de Andrade teve seu mestrado concluído em 2016 com a pesquisa Aprendizagem Matemática no Ensino Médio, Programa Nova EJA, o Velho Reeditado, e está com doutorado em andamento com a pesquisa Interfaces entre currículos e ensinos da educação de jovens e adultos, possibilidades e desafios da prática docente sob a perspectiva da educação matemática. Fábio Lennon Marchon teve seu mestrado concluído em 2013 com a pesquisa Entrelaçamentos e Possibilidades Filosóficas em Etnomatemática, e o doutorado concluído em 2018 com a pesquisa A Poética, a Retórica e a Narrativa do Mundo do Texto Etnomatemático D'Ambrosiano. Francisco Josimar Ricardo Xavier teve seu mestrado concluído em 2019 com a pesquisa
A influência de práticas pedagógicas matemáticas na EJA sobre a permanência dos estudantes nas escolas municipais da zona rural de Sobral. Está com doutorado em andamento com a pesquisa Produção de sentidos de currículos em matemática na EJA de escolas públicas municipais de Sobral. Gisele Américo Soares está com doutorado em andamento com a pesquisa Etnomatemática e suas marcas na formação inicial dos futuros professores de matemática. José Ricardo Souza Mafra teve seu pós-doutorado concluído em 2015 com a pesquisa Análise de padrões gráficos tapajônicos em cuias, uma leitura etnomatemática. Júlio César de Moura Dias teve seu mestrado concluído em 2020 com a pesquisa A gente nunca acha que é demais aprender. Educação de jovens e adultos, motivações de idosos para buscar formação escolar em Macaé, Rio de Janeiro. Luiz Cláudio da Silva está com doutorado em andamento com a pesquisa Saberes e Fazeres de um grupo percussivo de uma escola pública estadual. Marcela Conceição da Cruz teve seu mestrado concluído em 2017 com a pesquisa Saberes do campo presentes em uma horta circular, uma pesquisa etnomatemática. Marise Vieira de Oliveira está com doutorado em andamento com a pesquisa Escola Indígena no Estado do Rio de Janeiro, acesso e permanência do povo guarani nas escolas diferenciadas, o que pensam alunos e comunidade das aldeias. Marlon Furtado Bottini teve seu mestrado concluído em 2019 com a pesquisa O currículo experienciado pelos estudantes da EJA, estudo de caso no município de Cachoeiras de Macacu. Olindina Serafim Nascimento está com doutorado em andamento com a pesquisa Práticas docentes nas séries iniciais das escolas em territórios de quilombos do Espírito Santo. E Thelma Alves teve seu doutorado concluído em 2018 com a pesquisa Saberes e Fazeres dos Professores, a educação profissional técnica de nível médio na modalidade educação de jovens e adultos. Nós vamos acompanhar agora alguns desses pesquisadores, participantes do GETUF, que foram aqui citados. Olá pessoal, eu me chamo Gisele, sou doutoranda da UF de Niterói aqui no Rio de Janeiro. Fui convidada para a gente conversar um pouco sobre a nossa pesquisa de doutorado. E eu começo te fazendo uma pergunta para você pensar. Quais as marcas a etnomatemática deixou em você? É nesse encontro com a etnomatemática e nesse encontrar-se na etnomatemática que muitos pesquisadores ampliaram a sua visão de mundo e as suas propostas pedagógicas. Será que isso aconteceria também na formação inicial dos futuros professores de matemática? Não sabemos. Tentaremos descobrir nessa pesquisa. Então, a nossa pesquisa ela é intitulada Etnomatemática e suas marcas na formação inicial dos futuros professores de matemática. Para isso, nós elegemos algumas universidades públicas do Brasil que tinham no seu currículo uma disciplina que tivesse no título a palavra etnomatemática. E aí você vai dizer, Gisele, mas por que tantas outras disciplinas trabalham a questão da etnomatemática? Nós sabemos e achamos isso muito positivo. Porém, nós precisamos valorizar e reconhecer os cursos que tiveram uma postura de descolonização, uma postura mais herética, ao colocar uma disciplina que tivesse no nome a palavra etnomatemática. E foi por esse motivo que nós escolhemos apenas as disciplinas que tivessem no título a palavra etnomatemática. Para entender o que acontece, para entender essas marcas, nós vamos ouvir os professores que ministram essa disciplina e os alunos que vivenciaram essa experiência. Para entender um pouquinho quais são as marcas, na opinião deles, que a etnomatemática deixou, tanto para o seu olhar acadêmico, quanto para o seu olhar como pessoa. Ao longo dessa pesquisa, nós fomos percebendo que a etnomatemática nos insere num movimento de desassossego.
É um movimento que nos faz pensar como aproximar as discussões sociais, antropológicas, culturais do campo da matemática. Como que a gente faz para trazer essas discussões para o campo de matemática? Nós acreditamos no potencial da etnomatemática na formação dos futuros professores de matemática. E percebemos que essa potencialidade toda da etnomatemática está justamente em inspirar esses novos professores a ter novos olhares para a sua prática, para a sua escola, para os seus alunos, para a sua vivência como ser humano. É aprender a ver o mundo a partir de uma perspectiva do diálogo, do respeito, da valorização das pessoas e dos construtos históricos produzidos por elas. Nós acreditamos que é preciso ouvir os sujeitos e entender como que a etnomatemática já vem deixando marcas na vida das pessoas. Eu espero que a gente tenha tido uma conversa bem bacana. É isso. Estou à disposição. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais da minha pesquisa, é só entrar em contato. Um super abraço e a gente se vê nos congressos. Tchau, tchau. Olá pessoal, me chamo Josimar Xavier, eu sou estudante do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. Junto com o professor Adriano Vargas Freitas, meu orientador, nós desenvolvemos uma pesquisa que buscou compreender as influências de práticas pedagógicas matemáticas de professoras sobre a permanência de estudantes na EJA, da zona rural de Sobral, cidade do interior do estado do Ceará. Os dados desta pesquisa foram construídos a partir de entrevistas realizadas com estudantes e professores da EJA. A escuta atenta e sensível das narrativas das estudantes nos permitiu compreender como são construídos os saberes de suas vivências e compreender o lugar da etnomatemática em nossa pesquisa. Essa compreensão foi possível a partir das respostas das estudantes para a pergunta: como a matemática está presente na sua vida? Uma das estudantes, ao nos responder, nos informou que quando criança aprendeu a fazer cera com o pó extraído da palha da carnaubeira, uma planta nativa do Nordeste. Ela aprendeu com seu pai e era ele quem vendia e quem pesava esses sacos com o pó. Ao acompanhar essa venda, a estudante percebeu existir uma relação entre a quantidade de sacos com esse pó, o peso desse saco e os pesos da balança. Ela nos disse: se meu pai colocasse na balança 2 sacos, aí ele colocava o peso de 50. Se ele colocasse 5 sacos, ele colocava o peso de 100. E aí ia somando tudo. Então ela percebeu também que o somatório do peso desses sacos influenciava no valor final que o pai dela receberia como pagamento. Então essa vivência da estudante permitiu ela aprender o que ela chama de matemática de cabeça, a matemática de conta. Uma outra estudante, ao nos responder, ela explicou sobre o processo que ela faz para confeccionar um chapéu de palha, também da carnaubeira. Ela nos disse que foi sua mãe quem a ensinou a escolher uma boa palha, uma palha no ponto de fazer o chapéu. Esse no ponto de fazer o chapéu, nos disse a estudante, dependia da cor da palha, que por sua vez dependia de uma média de tempo em que essa palha passava no sol, coarando, e que dependia também do corte que essa palha tinha sofrido ao ser extraída da carnaubeira. Essa estudante nos informou também que o preço do chapéu que ela fazia depende do riscado de palha. Se fosse um riscado mais fino, se fosse um riscado mais largo, dependia também da cor da palha, se era uma palha tingida ou se era uma palha natural. E tudo isso ela percebe como um saber matemático, um saber que é da sua cabeça e que ela aprendeu também a fazer as contas nas suas vivências. Então, a partir dessas narrativas, nós entendemos que os saberes das estudantes estão articulados a sentidos de agrupamentos, quantificação, e que são esses saberes os próprios sentidos da existência das estudantes, são suas próprias histórias de vida, e são eles também as relações de sobrevivência que as estudantes tiveram que construir
para sobreviver no espaço da zona rural. Olá, pessoal do Vem Brasil, meu nome é Cláudia Meira, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, sou orientanda da professora Cecília Fantinato e faço parte do GETUF, que é o nosso grupo de etnomatemática da UF. A nossa pesquisa de doutorado, ela tem como objetivo principal analisar as concepções de cultura nas teses até 2018. Então, nós fizemos um mapeamento das teses que estão inseridas no banco de teses da CAPES, são teses defendidas em etnomatemática, e dessas teses que nós encontramos, foram 96 teses, e dessas teses passamos por um filtro que seria a etnografia. A nossa busca foram por teses em que o autor assumia um viés etnográfico, um olhar etnográfico em sua metodologia. E dessas 96, ficamos com 42. Então, nosso trabalho está mapeando 42 teses em busca das concepções de cultura. O que esses autores falam a respeito do conceito de cultura na sua tese, ou não falam, né? É a nossa busca. E até então, algumas teses têm uma concepção de cultura, nem que seja uma nota de rodapé. Alguns assumem, alguns autores antropólogos, outras não, outras apresentam apenas uma citação, mas isso nós vamos deixar para as análises finais. Eu acho que é isso, esse é o nosso trabalho de pesquisa. Nossa metodologia é o estado da arte, nós estamos em busca do estado da arte. Olá, eu sou o professor Fábio Leandro Marchon, sou professor da Universidade Federal Fluminense, trabalho na Faculdade de Educação com ensino de matemática. Entre os anos de 2012 e 2018, eu investiguei basicamente a produção teórica e filosófica da etnomatemática. No doutorado, especificamente, eu investiguei a produção teórica escrita do Biratan D'Ambrosio, um dos principais idealizadores e divulgadores dessa nova ideia. No Brasil e talvez no mundo. Coisas interessantes emergiram da pesquisa, né? Por exemplo, que ele tem uma matriz discursiva que se inspira, por exemplo, na Unesco, né? O discurso educacional da Unesco na década de 80 e 90 é muito forte no Biratan. Também influenciado, por exemplo, pelo discurso pacifista do grupo Pugwash, da qual ele faz parte naquele momento. Então, ele mescla essas coisas na sua produção escrita e isso vem muito forte na etnomatemática, né? Uma educação para todos, uma educação pacifista, uma educação diferente, com um novo olhar. Além disso, a escrita dele é uma escrita política, é uma escrita de convencimento. Ele escreve para convencer o público, né, das suas ideias. Então, o que acontece é que o trabalho dele é um trabalho centrado na retórica. É um trabalho de retórica o tempo todo. Ele quer convencer a plateia sobre o potencial dessa nova ideia, que ainda não é, que virá a ser. Né? Na década de 80, a etnomatemática praticamente não existe no Brasil. Ela é uma ideia de pouquíssimas pessoas, 2, 3, 4, talvez o próprio Biratan. Né? E começa a surgir como uma realidade, mas ela ainda não é. Então ele escreve quase uma ficção sobre esse mundo por vir. E é interessante perceber que ele pega elementos da poética, da literatura, do mundo ficcional para compor esse novo mundo, esse novo universo discursivo. Então, na produção dele, nos livros, por exemplo, nesses livros voltados para a educação matemática, com foco na etnomatemática, você encontra lá os personagens fictícios, como, por exemplo, o Don Quixote, ou o jovem Thorles, do Robert Musil, escritor lá do início do século XX. Então o Biratan se apoia na retórica e na poética para convencer o público sobre o potencial dessas novas ideias. Então uma escrita política, uma escrita de convencimento, uma escrita totalmente ideológica, claro, no momento em que ele tenta trazer um novo ideal para o mundo educacional. Então
é interessante perceber, inclusive, que muitas das pesquisas que surgiram na década de 90 e depois meio que copiam esse modo de falar, de escrever do Biratan D'Ambrosio. É basicamente isso que tem me preocupado. Que histórias são essas que têm sido criadas na história da educação matemática e, em particular, na história da etnomatemática? Surgiu após o grupo de etnomatemática da UF organizar um evento, o Encontro de Etnomatemática do Rio de Janeiro, em 2014, e organizar os anais desse evento. E nós ficamos muito satisfeitos com a riqueza de trabalhos e com a diversidade de trabalhos representando o Brasil inteiro e até alguns países estrangeiros. Então nós decidimos fazer um estudo desses anais e desse estudo gerar uma pesquisa do tipo Estado da Arte, né? Analisando algumas características desses trabalhos, organizando-os em eixos, né, temáticos. Esses eixos temáticos eles determinaram mais ou menos a organização dos capítulos do livro, que foram distribuídos entre os integrantes do grupo do GETUF, né? Fizemos isso durante vários meses, foi um trabalho bem coletivo, de pensar cada etapa, né, da organização do livro, cada estudo do texto, e mesmo quando os textos iam começando a sair nas suas versões parciais, eles eram discutidos coletivamente no grupo, para que o livro tivesse um perfil comum, né? E alguns desses eixos são os eixos que são temas de pesquisa do grupo e também temas de pesquisa da própria etnomatemática, como, por exemplo, as suas relações com a educação, como, por exemplo, as relações com os aspectos teóricos, né? Como, por exemplo, a educação de jovens e adultos, entre outros. Então, nós temos uma diversidade de capítulos e todos feitos sempre a várias mãos, e todos por integrantes do grupo, com exceção de alguns convidados, como o professor Biratan e a professora Darlinda Moreira. A etnomatemática é uma área de pesquisa emergente. O crescente número de livros e artigos publicados em várias línguas e o número de dissertações e teses apresentadas em várias universidades do mundo são indicadores da vitalidade dessa nova área de pesquisa. Esse livro é um exemplo. Seus capítulos, todos em múltipla autoria, apresentam títulos claros no sentido de dar ao leitor uma ideia de seu conteúdo, abordando aspectos teóricos e práticos da etnomatemática. Parabenizo os organizadores por oferecer aos educadores uma obra tão importante, o Biratan D'Ambrosio. Para saber mais sobre o GETUF, nos acompanhe no Facebook, lá na nossa página.